Direitos dos avós. Vamos entender um pouquinho melhor sobre os direitos dos avós. Muitos dizem que avós são pais com açúcar, mas não raramente a gente ouve relatos de avós que foram escanteados da vida dos netos, seja pelo casal ou por um deles. Se esse afastamento ele for justificado, ou seja, os avós representam um risco para os netos, tudo certo. A gente tem mesmo que resguardar os nossos filhos. Agora, se for motivado por birra ou por questões sem justificativa, isso pode ser reclamado lá na justiça pelos avós. Portanto, pessoal, é importante ter em mente que é um direito dos avós conviver com os netos, assim como é um direito dos netos conviver com os avós. Isso é saudável e salutar. Eu tenho uma amiga que ela se casou e teve filhos. O marido dela, ele só tinha a mãe viva. E a minha amiga realmente não se dava bem com a sogra, elas não se fechavam. Nenhuma era essencialmente ruim, elas simplesmente não se gostavam. E a minha amiga, então, por birra mesmo, passou a obstacularizar o contato da sogra com os filhos. E isso acabou causando um desgaste no casamento dela, que culminou na separação. Isso mesmo! Ela conseguiu acabar com o casamento dela por uma birra. Mas tudo bem. Após a separação, tudo piorou. Afinal de contas, ela estava magoada, ela já estava no seu limite com relação à situação e ela passou a impedir o contato dos netos com a sogra. O ex-marido, obviamente, não gostou da situação e buscou a justiça juntamente com a mãe. E a justiça assegurou o regular direito da avó de conviver com os netos. E mais, ainda advertiu a minha amiga de que esses atos podem ser classificados como alienação parental e uma das consequências pode ser a perda da guarda dos filhos. Portanto, gente, é muito importante lembrar que a gente não pode ser o juiz do próprio processo e fazer o que bem entender com os nossos filhos, até porque nós não somos donos dos filhos. E eles têm direitos, assim como outras pessoas no círculo familiar também têm direitos, e isso deve sim ser observado. Mas afinal, quais são os direitos dos avós? Direito de convivência. Os avós têm direito de conviver com os netos. É claro que tem que ser algo previamente estabelecido, previamente combinado, os avós não podem ser inoportunos, tem que respeitar a rotina familiar e tem também que saber que nem sempre será possível estar presente, mas observando o bom senso, eles têm direito sim de conviver com os netos. Direito de visita. Vamos imaginar que o casal se separa. Os avós também têm direito de visitas, não só os genitores. E isso é assegurado por lei. E aonde que está isso? Na nossa Constituição Federal, na nossa Carta Magna. O direito dos avós conviver com os netos está expresso na nossa lei maior. Isso é direito dos avós e também dos netos. Aliás, em determinados casos, os avós não têm que pagar pensão alimentícia para os netos? Então, por que eles não teriam o direito de conviver com os netos? Isso é importante pensar, fazer esse raciocínio, porque muitas pessoas querem proibir os avós de ter contato com os netos, mas querem pensão. A lei tem que ser justa e equânime para todos os lados. E o que fazer quando os pais proíbem a convivência dos filhos com os avós? Nesse caso, os avós têm que procurar um advogado e requererem na justiça a regulamentação da convivência. É isso mesmo, exatamente como os pais fazem quando querem conviver com os filhos que estão na guarda do outro genitor. É necessário requerer que a justiça determine em quais dias os avós poderão conviver com os netos.
Se os pais ou um deles não cumprir com a determinação judicial, eles serão punidos na forma da lei e esse ato pode ser classificado como alienação parental. E as consequências da alienação parental são bastante gravosas. Existe um vídeo que eu gravei aqui para o canal, na qual eu falo justamente sobre isso. Quais as consequências da alienação parental? Não deixem de assistir, é muito importante. E quando que os avós perdem o direito de conviver com os netos? Bem, a gente precisa pensar que a maioria dos avós são maravilhosos, mas eles são humanos e existem casos em que eles são tóxicos e isso prejudica as crianças. Ou às vezes eles são violentos, eles cometem abusos e é justamente nesses casos que é possível requerer na justiça que os avós não tenham acesso aos netos. Se eles representarem risco, seja físico ou psicológico para as crianças, é possível sim proibir a convivência entre os avós e os netos. Outra possibilidade é que as visitas sejam supervisionadas para trazer segurança para as crianças. E além disso, é importante lembrar que os avós que praticarem atos de alienação parental podem ser punidos também com a perda do direito da convivência ou com a convivência supervisionada. E quando que isso ocorre? Por exemplo, vem os netos lá na casa dos avós e a avó fica nos ouvidos falando mal da mãe. Isso é alienação parental. Desabonando a conduta da mãe, chamando ela de tudo quanto é nome. Isso é alienação parental. Por mais que a avó tenha razão, ela não pode expor os netos a isso. Isso é maléfico para o desenvolvimento psicológico da criança. Então, em hipótese alguma, os avós devem falar mal dos pais para os netos. E quando que os avós podem pedir a guarda dos netos? Quando comprovadamente os pais não tiverem condições de ficar com a guarda dos filhos. Seja por dependência química, seja por não querer, por ter problemas psicológicos, por serem agressivos, abusivos, enfim. Tem que demonstrar que o melhor para a criança é ficar na guarda dos avós. E a justiça sempre, ou pelo menos deveria sempre observar o interesse das crianças, resguardar a saúde mental e física delas. E quando os avós têm que pagar pensão alimentícia para os netos? Pois bem, os alimentos pagos pelos avós aos netos, eles são subsidiários e complementares. Isso significa dizer que os avós somente terão que pagar pensão para os netos se os pais não puderem o fazê-lo. E esse pagamento de pensão vai ser complementar para suprir as necessidades básicas. E, importante dizer, se os pais conseguem manter os filhos, mas com um salário baixo, com um recurso baixo, tudo bem, os filhos têm que viver em conformidade com as condições dos pais. Não é possível pedir pensão para os avós para ter um plus. E, além disso, a pensão que os avós pagam não é para que os netos tenham o mesmo padrão de vida que eles. Isso acontece só quando é a pensão paga pelos pais. A pensão que os avós pagam é para suprir as necessidades básicas. Eu tive um caso que um cliente me procurou porque estava sendo processado pela genitora dos netos deles. E ela pedia pensão alimentícia, dentre outras coisas absurdas. Só que o filho do meu cliente, ele pagava a pensão dentro das condições dele, mas pagava. E o que a genitora queria? Que os netos tivessem o mesmo padrão de vida dos avós e que eles pagassem pensão para que isso acontecesse. Está errado. Além disso, ela chamou no processo só os avós paternos, mas a responsabilidade de pagar alimentos é solidária entre os avós. Portanto, os maternos também foram chamados ao processo. E eu nem preciso dizer que o processo foi julgado improcedente. Por quê? Porque o pai pagava a pensão alimentícia para os netos. Então, os avós não têm que ser chamados a
realizar o pagamento, porque as necessidades básicas daquelas crianças estavam sendo, sim, supridas pelos pais, dentro das condições deles. Sem luxo, ok, mas eram as condições que eles tinham naquele momento. Certo, pessoal? Ainda sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo um pouco mais sobre pensão alimentícia paga pelos avós. Assistam lá.